Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Uma das maiores questões da sustentabilidade é como as empresas em geral, que têm como objetivo principal gerar lucro para os acionistas, podem se inserir nessa nova era de desenvolvimento em maior sintonia com o bem-estar da sociedade e com o meio ambiente. O programa desta semana vai falar sobre uma das maneiras que muitos empreendedores estão encontrando para unir essas duas buscas. De um lado, o retorno financeiro, de outro, a melhoria da sociedade e de seu entorno. Vamos falar hoje das chamadas empresas B ou empresas benfeitoras. São companhias que unem a lógica da iniciativa privada com as ideologias das organizações não governamentais e têm todo o sistema de acompanhamento e certificação para garantir que se tratam de empresas com essas características. Vamos conversar sobre esse assunto com o empresário Marcel Fukayama, que é CEO da CDI Global, a primeira empresa a ter o selo de empresa B no Brasil, e com Júlia Majon, diretora executiva do Sistema B Brasil. Bom, eu como jornalista tenho uma meta, que é conseguir dar boas notícias. E esse programa me deixa muito feliz porque ele é inteiro de boas notícias. Então vamos começar explicando de forma muito beabá o que é uma empresa benfeitora, Júlia. Obrigada. Em primeiro lugar, Marina. Bem-vindos. Obrigada. Bom, as empresas B são empresas que combinam o lucro, né? Então são empresas que competem no mercado como qualquer outra empresa, têm uma atividade econômica, porém unem a isso soluções para problemas socioambientais. E elas fazem isso através de um produto, de um serviço, através de práticas relacionadas à comunidade onde elas estão localizadas, aos seus trabalhadores, ao meio ambiente. Praticamente, são empresas que buscam principalmente redefinir o que é sucesso nos negócios, né? Acho que num modelo tradicional de organização, no modelo tradicional da empresa, o sucesso está objetivamente atrelado à maximização do lucro para o acionista. Né? E a gente vem aí, vendo um movimento crescente de empresas que usam o negócio, também, obviamente, buscam a maximização do lucro, mas usam o negócio como uma força para promover o bem também. Né? O negócio ele acaba sendo uma ferramenta para gerar soluções para problemas sociais e ambientais também. Dá para ouvir as pessoas em casa falando, não, fala sério, vai. Para você, conta um pouquinho nesse beabá, como é que a gente entende, então, uma empresa B? Uma empresa B, além desses pontos que a Júlia colocou, são empresas que estão comprometidas em assumir responsabilidades. São empresas que acreditam que é possível redefinir o papel das empresas na sociedade. Sair das boas intenções, que o mercado está cheio, e assumir compromissos e usar a força do seu negócio para resolver problemas sociais e ambientais. Então hoje é um movimento crescente que está inspirando todo um setor e a estabelecer alianças intersetoriais também, então trabalhando com o setor público, trabalhando com organizações sociais civis organizadas, então criando todo um novo ecossistema e com isso criando novos produtos e todo um movimento que redefine sucesso em negócios e que o papel da empresa não é só maximizar lucro, mas também ter um impacto social e ambiental positivo. As empresas já não têm isso há tempo com filantropia? Eu tenho uma parte minha, eu destino dinheiro lá, tenho uma escola para os funcionários, onde eu desenvolvo tal coisa. Ou eu tenho uma área de sustentabilidade super grande na empresa, tal, não sei o quê, eu coloquei agora, cuidei dos banheiros, mudei os ar-condicionados e reciclo não sei o que das quantas. Já não é um pouco disso? Não é essa coisa da empresa social não confunde um pouco? Eu acho que as organizações, de maneira geral, vem passando por um processo de evolução, né, nesse sentido, no sentido da sustentabilidade, por exemplo, e muitas dessas ações, né, como você comentou, elas são super válidas. Eu acho que, né, as empresas, elas, em determinado momento, começaram a perceber que existe, sim, um papel social, um papel ambiental da organização. Acho que a grande diferença aqui é que são empresas que elas têm modelos de negócios voltados para a geração do impacto social e ambiental. Do tipo? Né? Então, não é uma ação pontual, né? Que ela vende o produto ou serviço dela, ela tem o lucro lá no final, e ela pega um pedacinho desse lucro e vai aplicar numa ação social, numa ação ambiental. Tá. Né? A tomada de decisão, né, da empresa no médio, longo prazo, está muito atrelada ao impacto dessa tomada de decisão. Vou dar um exemplo do tipo... você pega uma empresa de cosméticos, até uma empresa, um caso brasileiro, ela produz aromas, cosméticos, ela se chama Feitiços Aromáticos, é uma empresa de um porte pequeno,
E o produto que eles entregam no ponto de venda são esses cosméticos. Só que a empresa está instalada numa região da capital de São Paulo, onde a taxa de desemprego da população local é muito maior do que a taxa de desemprego da população nacional. Eles desenharam um modelo de negócios social, com foco no social, para, através do negócio, incluir pessoas em situação crônica de desemprego. Então, eles contratam pessoas em primeiro emprego, pessoas que justamente estão nessa situação crônica, formam, capacitam, treinam, o turnover da empresa é super baixo e assim eles conseguem atender a um problema social que é específico da região onde eles estão instalados. Então, isso é um exemplo, né? A gente tem hoje 1.300 empresas B no mundo. E, para mim, um dos aspectos mais interessantes desse movimento e dessa comunidade de empresas tão diversa é justamente a criatividade na criação de modelos de negócios que geram impacto social ou ambiental, né? E aí a gente tem uma série de cases bastante interessantes nesse sentido. Eu quero entender com você depois como é que essas empresas conseguem essa certificação, né? Legal. Mas aí você, no caso, Marcel, tem a primeira empresa B e é cofundador também do Sistema B Brasil. Como é que foi o nascimento dessa empresa e por que você optou por ser uma empresa benfeitora? Até queria que você contasse o trabalho do CDI. Bom, o CDI é uma organização social pioneira no campo do empoderamento digital na América Latina. Então, há 20 anos, o CDI usa uma metodologia de resolução de problemas sociais e a gente forma e inspira jovens a serem agentes de transformação dessas comunidades e usar a tecnologia como uma ferramenta de mudança. CDI é o quê? CDI é Comitê para a Democratização da Informática. Ah, legal. Então, é uma das ONGs pioneiras no mundo em inclusão digital e uma dos casos mais bem-sucedidos de ONGs que conseguiram escalar globalmente do hemisfério sul para o hemisfério norte. Fez o inverso. Exatamente. Então, hoje o CDI tem operação em 15 países, eu sou responsável pela operação global e começou tudo no Rio de Janeiro. E aí, há 7 anos, nós começamos a refletir sobre como poderíamos reinventar a forma como o CDI captava recursos, como o CDI poderia gerar novas fontes de renda, de receita para a organização. E aí nós criamos nossa primeira empresa social, a Empresa Social CDI, que começou a trabalhar com grandes empresas desenvolvendo soluções de alto impacto social, soluções de formação, empregabilidade, novas tecnologias e inovação. E aí surgiu a oportunidade da gente certificar o CDI como uma das primeiras empresas B no Brasil. E como empreendedores sociais, a gente percebeu isso, a gente começou o processo de certificação em 2011, ou seja, pouco mais de 4 anos, e a gente percebeu a oportunidade de ajudar o crescimento desse movimento global. E aí nós selamos um acordo entre o B-Lab, que é o fundador do movimento nos Estados Unidos há quase 9 anos, e também o Sistema B aqui na América Latina, que fica baseado no Chile, e aí nós selamos uma tríplice aliança para lançar o Sistema B aqui no Brasil em 2013. Bom, então vocês ganham dinheiro, quer dizer, hoje tem uma parte lucrativa porque vocês são uma ponte entre as necessidades das empresas e aí a formação de pessoas e desenvolvimento de produtos, vocês ganham dinheiro ali, certo? E aí vocês transformam parte da vida das pessoas, dando essas oportunidades, facilitando acesso à informática, desenvolvimento de produtos, quer dizer, essa é a ligação que eu posso entender. O principal modelo de negócio do CDI está na formação dos jovens. Os jovens em tecnologias, desenvolvimento de aplicativo, programação, empreendedorismo social. A partir desse ativo que nós construímos nessas comunidades em que nós atuamos, nós aprendemos exatamente qual é a necessidade que o nosso público tem. Então, pode ser necessidade de um microseguro, ou de eficiência energética, ou de programas de empregabilidade. E aí nós fazemos essa intermediação entre as empresas que querem, de uma forma genuína, criar um produto ou serviço de alto impacto social e esse público. Então, nós fazemos essa facilitação do processo. E isso gera recurso para o CDI, para a empresa social CDI, que 100% é direcionado para a ONG CDI. Existe um meio caminho ali, né? Porque você tem a empresa com intenção do lucro, vocês já explicaram isso agora no início, mas para ficar bem claro, então assim, a empresa segundo setor, bonitinho. E aí você tem o terceiro setor, que são as ONGs, né? Aquela coisa sem lucrativo, tudo bonitinho. E é um meio do caminho entre essas duas coisas. Agora, tem gente interessada em realmente fazer isso? Tem gente interessada. No Brasil, hoje já tem quantas certificadas? São 42 empresas certificadas no Brasil, 1.300 empresas certificadas no mundo, em 42 países. Então, nos últimos 4 anos, principalmente, o movimento existe desde 2006, quando foi fundado nos Estados Unidos. Mas nos últimos 4 anos, principalmente, ele vem crescendo e se espalhando globalmente. Hoje a gente tem parceiros globais em alguns países e continentes promovendo esse movimento.
E nesse sentido, eu acho que um dos aspectos mais interessantes, justamente, é você ver no empreendedor, né, hoje em dia, e principalmente, eu acho que tem o jovem empreendedor, tem muito esse sentimento, porque eu acho que o jovem, ele está vindo com esse desejo, quero fazer alguma coisa com propósito, né, para ele já não faz mais tanto sentido deixar o propósito de lado. Mas também você vê aí um grupo de empreendedores mais maduros que já atingiram, né, certo sucesso na sua carreira e estão revendo o que é esse sucesso, né? E justamente pensando como que eu posso transformar esse negócio bem-sucedido que eu tenho, que eu construí, que eu criei, ou a minha própria carreira, pensando em pessoas que não empreenderam ainda, mas que estão no momento de transição, né, possivelmente de carreira, em algo que gere um impacto social e ambiental. Então, sem dúvida nenhuma, é um movimento bastante crescente. E a gente percebe que a cada vez que, né, a gente vai contar um pouquinho quem são essas empresas e o que é ser uma empresa B, o interesse das pessoas assim, é muito legal e isso nos estimula ainda mais, né, a ver o potencial que existe realmente da criação de negócios. Bom, a gente vai continuar essa conversa, mas eu vou ter que fazer uma pausa rapidinha para o nosso primeiro intervalo, mas a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala das chamadas empresas B. Estamos conversando com o empresário Marcel Fukayama, CEO da CDI Global, primeira empresa a ter o selo de empresa B no Brasil, e com Júlia Majon, diretora executiva do Sistema B Brasil. Conectada a um movimento de transformação social e ambiental no mundo, um movimento de transformação, um movimento de quebra de paradigmas, um movimento de inovação e um movimento de comunidade, de como fazer essa transformação junto com outras empresas que passam aí por um mesmo processo comum. O objetivo do primeiro retiro de empresas B é identificar aquilo que conecta e que une a comunidade brasileira de empresa B certificada. Uma empresa B é aquela que consegue preencher essas diversas realizações, ou seja, a minha realização enquanto profissional, minha realização enquanto empresário, minha realização enquanto ser humano que olha alguém na rua e consigo ajudá-lo, como vejo o país que eu poderia estar ajudando. CB para mim é uma nova maneira de fazer negócios, é uma nova maneira de olhar para o mundo, é uma nova maneira de interagir economicamente, interagir com as pessoas, desde a sociedade, a economia, a natureza. Basicamente é ser um agente consciente econômico na sociedade. Identidade bem mais profunda do que a gente é, do que a gente pode ser, e um convite mais aberto para todos que não vieram para se incluir, porque agora os convites estão na mesa.
voltar um pouquinho para entender assim, como é que nasceu esse sistema B? Nasceu nos Estados Unidos, vocês chegaram até a citar o nome do fundador, mas como é que nasceu isso? Acho que nasceu de uma intenção dos fundadores do B-Lab, que é a organização que criou a metodologia e toda a ferramenta, de que era possível combinar, fazer a diferença e gerar lucro dentro do seu negócio. E todos nós que fazemos parte do movimento, e isso faz parte do DNA desde a criação, há quase 10 anos, nós acreditamos que o setor privado é o setor que mais impacta e influencia a sociedade em todo o mundo. Então, se a gente consegue fazer uma transformação desse setor, por cadeia a gente consegue fazer toda uma evolução sistêmica. Então, foi um pouco isso, o DNA, que inspirou a criação do Movimento Global de Empresas B e identificação de empreendedores alinhados com esse propósito. Isso é mais comum em empresas menores ou essa mudança já ocorre em grandes empresas? Já ocorre em grandes empresas. Sem dúvida, as empresas menores elas têm uma maior flexibilidade para fazer esse tipo de mudança e principalmente as empresas mais novas, né, empresas inovadoras da nova economia, acho que a grande maioria já vem com esse DNA assim, diferenciado. Hoje, 75% das empresas no movimento global são empresas pequenas e médias e o restante empresas grandes. Então, a gente já vê esse processo acontecendo nas grandes corporações também. O Brasil caminha bem nesse sentido? Caminha bem. Hoje no Brasil a gente tem a maior empresa B do mundo, que é a Natura. Foi a primeira empresa de capital aberto a se certificar e sem dúvida tem sido um modelo, né, e uma inspiração, até por suas características, né, uma empresa de muita vanguarda, está sempre puxando, né, inovações desse tipo. Tem inspirado muito outras grandes corporações para esse caminho. Eu queria aproveitar só dizer uma coisa sobre a Natura, que além de ser uma empresa historicamente posicionada com todo o aspecto de considerar as externalidades, né, o impacto social e ambiental negativo do seu modelo de negócio, a Natura, quando se certificou como uma empresa B, e nesse caso a maior empresa B do mundo, a Natura apresentou também uma visão de 35 anos para frente. A Natura 2050 foi num evento no fim do ano passado. E nesse evento nós celebramos a certificação da Natura como a maior empresa B do mundo. E por que isso é importante? Porque a gente vive um modelo no mercado de trabalhar para o próximo trimestre. Então, os acionistas estão acostumados a receber os resultados e pressionar para esses resultados a cada trimestre. E a Natura apresentou uma visão de 35 anos para frente. Então, uma redefinição de um sucesso no negócio que não é o de curto prazo, mas sim de longo prazo. E um aspecto muito importante também, e isso foi manifestado na fala dos cofundadores da Natura nesse evento, é que a Natura, naquele momento, estava escolhendo participar da regeneração do planeta. E isso é uma coisa muito forte, porque aqui a gente está falando da redefinição do papel das empresas na sociedade. Então, uma nova lógica, um novo modelo mental e que a gente espera que seja espalhado por todo o planeta. Existe um custo para a empresa disso, né? Quer dizer, é um investimento que tem que ser realmente de boa vontade. Porque para a empresa não se meter em nada social e dane-se o meio ambiente, não tem custo nenhum, eu vou jogando, sei que lá. Apesar de hoje ter um custo de nome, de marca, porque é bem visto aquele que tem um selinho lá de sustentabilidade e tudo mais. Mas é um custo para a empresa isso, não é brincadeira o que eles estão fazendo. Não, sem dúvida, eu acho que a empresa ela acaba tomando decisões, né, tem muito a ver com as decisões que ela toma, que num curto prazo elas podem gerar um custo maior do que se a decisão fosse tomada de forma diferente, mas que no longo prazo eu acho que a minimização de riscos, né, que a empresa tem nesse sentido também, o valor reputacional que é gerado para a empresa também, que tem esse tipo de iniciativa, compensam essa conta, né? Eu acho que um elemento muito importante, uma peça muito chave, né, nesse processo todo de transformação, como o Marcelo trouxe, são os investidores, né? Eu acho que o investidor, a partir do momento que ele busca investir em empresas que têm esse posicionamento, e, obviamente, ele também quer fazer dinheiro, claro, né? Ele é o papel dele, mas se ele quer fazer dinheiro e ele quer fazer o bem, né, eu acho que a gente minimiza essa pressão, né, do curto prazo para essas empresas e essa conta ela fica muito mais interessante, muito mais equilibrada, né? E até nesse sentido, em paralelo ao movimento das empresas B,
A gente também tem um ranking de fundos de investimento, chama GIRS, Global Impact Investment Rating System, onde hoje mais de 80 fundos do mundo já fazem parte e são justamente fundos de investimento que estão buscando empresas com esse drive, né, com esse direcionamento para investir. Então, ganhar o selo de sistema B, né, de uma empresa benfeitora, é lucrativo também, porque você tendo aquela garantia, você já tem investidores pelo menos de olho. Você atrai, com certeza atrai. te ajuda a atrair investidores, sem dúvida. E não só por isso, são empresas consideradas mais resilientes. Exatamente. Então a gente tem evidências já de que empresas B são empresas que resistem mais às adversidades do mercado. Uma pesquisa feita entre 2000, a crise americana de 2008, a crise europeia de 2012, mostrou que as empresas B do grupo de pequenas e médias empresas, 63% delas resistiram mais a essas crises do que as empresas tradicionais. E no livro do Raja Sisodia, que é o cofundador do movimento Capitalismo Consciente, que é um outro movimento que também acredita no poder das empresas como uma força de transformação, ele traz 2 grupos de empresas muito interessantes, avaliados num tempo de 15 anos. Então ele comparou empresas tradicionais e empresas consideradas mais conscientes, como empresas B, por exemplo, e no intervalo de 15 anos, as empresas chamadas tradicionais cresceram 150%, enquanto as chamadas empresas mais conscientes cresceram 1.600%. Então as empresas mais conscientes, elas estão mais preparadas para as adversidades, elas engajam mais seus colaboradores, têm melhor consumidores. Né? Engajam mais o consumidor, exatamente. Criam fidelidade, né? Geram mais fidelidade com o consumidor. Eu queria entender exatamente isso, quer dizer, como é que isso se transforma numa fidelidade, o próprio empregado batalhando mais, mesmo em tempos difíceis, entendendo que ele faz parte de uma empresa que vale a pena. Acho que tem 2 elementos que são muito importantes aí, governança e transparência, né? Acho que uma vez que se a gente aterrissar aqui para o Brasil mesmo, você pega ao longo dos últimos anos a diferença já que vem sendo criada entre os resultados do Ibovespa e do Novo Mercado, que são empresas que são avaliadas por critérios de governança e de transparência, ela é significativa, né? Então eu acho que uma vez que você tem indicadores desse tipo avaliando, né, e uma avaliação que tem uma credibilidade e tal em cima da empresa, o consumidor, o investidor, todos os stakeholders, né, eles se sentem mais confortáveis em lidar com essa empresa. E sem dúvida isso vai gerar sucesso financeiro também para a organização, né? O que a gente vê acontecendo nos últimos anos. Continuando na vontade de dar boas notícias, a gente vai fazer um último intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala das chamadas empresas B. Estamos conversando com o empresário Marcel Fukayama, CEO da CDI Global, primeira empresa a ter o selo de empresa B no Brasil, e com Júlia Majon, diretora executiva do Sistema B Brasil. Bom, Júlia, para a pessoa ter, para a empresa ter essa certificação, o que ela precisa fazer? Algo muito mirabolante? Tem que fazer uma reestruturação inteira na empresa? O primeiro passo é passar pela avaliação. A avaliação B é uma avaliação gratuita, disponível na internet. Qualquer empresa, qualquer pessoa pode se cadastrar e passar por essa avaliação. Sistemab.org. É só entrar lá, avalie sua empresa, avalie seu impacto. E você entra no questionário, faz um cadastro e passa pela avaliação. Ao passar pela avaliação, a avaliação ela contém 160 perguntas, divididas em 5 áreas. Isso é importante. Governança, práticas relacionadas aos funcionários, práticas relacionadas à comunidade, práticas ambientais e modelo de negócios, onde a gente vai se aprofundar. Governança a primeira. Modelo de negócio onde a gente vai se aprofundar de fato qual é o modelo, né, de negócio dessa empresa que gera um impacto social e ambiental diretamente. Pode ser que a empresa não tenha um modelo tão direto, enfim, que tenha essa geração de impacto tão direta. Ela vai ser avaliada. Uma vez ela terminando o questionário, se ela completou 80 pontos, ela passa para a próxima fase da avaliação. Então, ela vai fazer uma chamada telefônica com a nossa equipe de standards de avaliação que fica nos Estados Unidos, na Filadélfia. Tem pessoas que atendem em todas as línguas, enfim, o mundo inteiro.
Nessa chamada, a empresa vai ajustar as dúvidas que ela tem, ajustar perguntas, enfim. Me enquadro aqui, me enquadro ali, aqui. tá? Fiquei com dúvida sobre essa questão, sobre aquela. É bem gostoso assim, esse processo, porque eu acho que é o momento onde a empresa fica mais próxima, né, da nossa equipe de técnicos mesmo, de avaliação. Ela passando por essa chamada e mantendo os 80 pontos, ela vai para a terceira fase, que é a verificação de uma série de documentos. Esses documentos são documentos comprobatórios das melhores práticas que a empresa colocou ali na... Exatamente, ela tem que provar que ela está fazendo. Então, em média, 10 a 15 documentos são solicitados e é importante que esses documentos sejam bem... organizados, enfim, acho que esse talvez seja o maior esforço que a empresa tem que fazer, é a coleta mesmo dos documentos. Mas já me parece um trabalho danado. Eu tenho uma empresa de queijo ótima, minha família tem 50 anos de fabricação de queijo, mas lá sei eu se eu tenho esse impacto social. De repente eu só faço uma dessas áreas muito bem feita. Depende muito, obviamente, da organização da empresa, tem empresas que já têm, né, esses processos mais organizados, empresas que já passam por outros processos de certificação, certificações ambientais, certificações de produtos, de processos, também acabam tendo essas informações mais organizadas. Tá. A gente avaliando essa documentação, e a documentação estando ok, essa empresa está apta a se certificar, ela vai assinar a declaração de independência, né, de interdependência, desculpe, que é um contrato mesmo com o movimento, onde ela se compromete, né, com essa geração de valor compartilhado, com a inclusão das externalidades no seu modelo de negócio. E, por fim, a última etapa desse processo é a alteração de estatuto. Eu acho que isso é um elemento muito importante das empresas B e da certificação B. Todas as empresas certificadas globalmente, elas incluem cláusulas no seu estatuto, onde os acionistas da empresa se comprometem com a geração de valor compartilhado e com a inclusão das externalidades no seu modelo de negócio. Mas eu vou continuar pontuando, para ficar claro. Quer dizer, legal. A pessoa não tem que reformular a empresa inteira. Você citou o caso de uma empresa de essências e etc., de cosméticos, que na verdade atua empregando pessoas que estão realmente com muito necessidade, que estão desempregadas naquela região que tem um alto índice de desemprego. Isso já é o suficiente ou eles cumpriram com muitas outras coisas? Não, a empresa ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser boa em tudo, né? A gente tem empresas que são muito boas, por exemplo, em práticas ambientais, mas que estão caminhando em práticas relacionadas à comunidade, em práticas relacionadas aos trabalhadores. Mas as duas coisas caminham juntas, você não vai fazer só uma. Não, ser uma empresa B não é uma posição, né? É uma direção. Não existe empresa B perfeita. Então, a gente sempre encoraja as empresas B a tirar uma fotografia do seu momento, antes de ser B. Em que estágio você está? O principal benefício de uma empresa que passa pelo processo de certificação, ela recebe um plano de desenvolvimento contínuo, né, de práticas e melhorias dessas práticas para o seu modelo de negócio, para a relação, em todas essas dimensões que a Júlia mencionou. Então, por si só, a empresa já passa por um grande processo de melhoria e de desenvolvimento contínuo. E ela vai se recertificar em dois anos. Então, a cada 2 anos, a empresa se recertifica. E também é nosso trabalho puxar essas empresas para que elas melhorem o seu desempenho, né? A empresa, se ela mantém a mesma pontuação, exatamente a mesma pontuação, ela perde um pouquinho de pontos. Né? Acho que tem um caso muito bacana da gente destacar de uma empresa que conseguiu essa melhoria, que é uma empresa brasileira, que provavelmente deve ser a empresa que mais evoluiu esse ano, que é a Abramar, que é uma incorporadora e construtora e uma empresa de urbanismo social em Camboriú, em Santa Catarina. Então, essa empresa, ela elevou mais de 69 pontos na sua avaliação de impacto. Olha só, na recertificação. Exatamente. Olha que ótimo, então, gostou do negócio. E isso mostra justamente o comprometimento da empresa com esse desenvolvimento contínuo, né? Acho que é um aspecto bem importante, assim. As empresas B, elas também entram nessa comunidade porque elas veem, né, as trocas com outras empresas, o relacionamento com as outras empresas e as ferramentas disponíveis como formas de ajudá-las a seguir nesse caminho de desenvolvimento. Bom, quando a gente fala em certificação, precisa ter um certificado tal para você conseguir tal coisa. A gente também não parece que cria um mercado selecionado e tudo mais? Quer dizer, isso pode ser visto também de uma forma negativa, não? Acho que é por isso que esse não é um movimento certificador. Esse é um movimento que acredita na força das empresas. É um movimento que trabalha todo um ecossistema. A certificação é um poderoso instrumento que nós temos para ajudar empresas a se desenvolverem, ajudar as empresas a melhorarem e também a criar um grupo de empresas
que inspira e que lidera toda essa transformação sistêmica que a gente tanto busca. Então essas empresas já estão inspirando, hoje são 1.300 empresas B no mundo, mas já existem 2.600 empresas nos Estados Unidos que aderiram a um novo tipo legal de empresa que são as Benefit Corporations. E tem mais de 20 mil negócios em todo o mundo que usam essa ferramenta como uma ferramenta de melhoria de práticas. Hoje já são mais de 40 mil funcionários de empresas B e mais de 30 milhões de consumidores. Então, essa ferramenta que é a certificação está influenciando e inspirando toda uma cadeia a criar um novo ecossistema em todo mundo. Um caminho, por exemplo, super interessante, a gente já está trabalhando com algumas empresas em pilotos, é usar a avaliação para medir o impacto da sua cadeia de valor. Então, a empresa ela tem lá um grupo de fornecedores, empresas com grupos enormes de fornecedores, milhares de fornecedores. Então, ela usa a ferramenta para avaliar o impacto do seu fornecedor, porque, obviamente, o impacto do seu fornecedor afeta o impacto da própria organização. Então, não necessariamente essa empresa ela vai se certificar num primeiro momento, mas ela começa a fazer parte desse movimento porque ela também acredita nesse processo de transformação via negócios. Tem um selinho, alguma coisa, por exemplo, vou comprar um produto, um cosmético que seja, e aí tem um selinho lá do Sistema B? Eu consigo visualizar? Porque aí eu passo a querer ser consumidora dessa turma. Aqui no Brasil ainda não. A gente é um movimento bastante novo ainda. Júlia, pelo amor de Deus, cria um selinho, eu quero visualizar lá, ó. A gente que nem não tem transgênico, sabe assim? Tem que ter alguma coisa. Algumas empresas já passaram a adotar o selo Empresa B certificada dentro do seu produto, até tem uma empresa B argentina que vende aqui no Brasil, chamada Intizen, que já aparece lá, Empresa B certificada, você são já chás, consegue. né? Na caixinha do chá você já vê o selinho B. Já ouviu bastante falar de uma aqui que é certificada, não vai ter precisado do selinho B, mas... Mas nos Estados Unidos você já encontra assim, com bastante frequência nos supermercados, o próprio Whole Foods, que é uma rede americana de supermercados. Esse negócio é incrível, o dono deles é incrível, eu só fico com vontade, mas não dá para estar lá, o dólar tá péssimo. Tem muita empresa B lá, tem bastante empresa B lá, né? Acho que tem um trabalho bem próximo aí do Então o futuro é bom, o futuro do Brasil é bom nessa linha? Quer dizer, tem gente cada vez mais interessada, isso vai disseminando? Acho que a gente vive um momento muito importante na nossa história de grande questionamento das instituições, sejam elas privadas ou públicas. E as empresas B são uma dessas manifestações, mas existem outras, como o movimento do capitalismo consciente, ou o movimento, que inclusive foi fundado pelo fundador do Whole Foods, né? O movimento do B-Team, criado pelo Richard Branson e mais outros empreendedores pelo mundo, ou o movimento de negócio social do professor Yunus. O fato é que tem um movimento crescente que está criando novas instituições e acredita no poder dessas empresas, e o movimento de empresas B traz um pouco dessa esperança, né? Então a Pandora está aberta, saem todos os males, mas fica ali a esperança de que as empresas B são uma poderosa forma de causar essa transformação. Nossa, que delícia, bom saber. Bom, o programa desta semana fica por aqui com tanta notícia boa. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o empresário Marcel Fukayama, que é CEO da CDI Global, a primeira empresa a ter o selo de empresa B no Brasil e coautor do livro Negócios com Impacto Social no Brasil. E com a Júlia Majum, diretora executiva do Sistema B Brasil. Bom, eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado, até o próximo programa.